Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Estamos aqui no segundo ciclo, que é o ciclo do planejamento do projeto. Nós vamos falar agora sobre o planejamento do tempo do projeto. O planejamento do tempo, nosso objetivo aqui da aula é identificar e compreender os processos que envolvem o planejamento do tempo, ou seja, do cronograma do projeto. Você acompanha aí pelo slide número 3. Eu trouxe aqui a definição do guia PMBOK sobre o planejamento do tempo. O cronograma do projeto fornece um plano detalhado que representa como e quando o projeto vai entregar os produtos, serviços e os resultados definidos lá no escopo do projeto, ou seja, definidos lá na estrutura analítica do projeto. E o cronograma serve como ferramenta de comunicação, gerenciamento de expectativas das partes interessadas e serve também como base para a emissão de relatórios de desempenho. Então, o gerenciamento do tempo, a principal ferramenta, a principal técnica é o cronograma de barras de Gantt. Esse cronograma de barras de Gantt, que nós vamos aprender a fazer aqui, é um cronograma e esse gerenciamento de tempo, até chegar no cronograma, você tem que pensar da seguinte forma. Eu coloquei aqui no slide 4 para você acompanhar. Nós estamos aqui, o cronograma, o gerenciamento de tempo está em azul aqui. Então nós temos lá, primeira tarefa, nós temos que planejar o gerenciamento do cronograma. Para isso, nós precisamos definir as atividades, nós precisamos sequenciar essas atividades. Sequenciar significa você colocar a atividade se ela vem antes ou depois. Então, vou te dar um exemplo. Aqui no nosso caso, nós estamos implantando uma central de compras para uma unidade do Exército. Ora, para fazer o treinamento de pessoal, eu preciso ter o computador. Então, significa que eu tenho que comprar o computador primeiro para depois fazer o treinamento. Se eu vou fazer o treinamento em outro computador, então eu tenho que fazer a reserva do equipamento aonde vai acontecer o treinamento. Porque eu não posso chegar lá de supetão e falar, olha, eu vim fazer um treinamento da minha equipe, se os computadores não estão prontos, ou se a sala não foi reservada. E acontece muito, isso parece lógico. O que acontece? É que na cabeça da pessoa, às vezes, ela imagina que as pessoas leem o pensamento dela. É até engraçado, porque muitas vezes o gestor pensa, eu tenho que fazer um treinamento de minha equipe. Esquece de reservar a sala, esquece que o professor precisa ser contratado, esquece que às vezes precisa fazer uma licitação. Gente, é tanta coisa que acontece. Se você fizer um cronograma e prever isso, e prever a relação de interdependência que existe entre essas atividades, você vai economizar muito retrabalho. Vai por mim. Então você tem que definir as atividades, tem que sequenciar essas atividades, tem que estimar recurso para essas atividades. Muitas vezes a pessoa esquece. Às vezes você tem, por exemplo, olha, o aluno que vai fazer o treinamento. Mas será que ele pode naquele dia? Será que ele foi comunicado? Será que existe... Desculpa. Será que existe a possibilidade desse aluno, dessa equipe, ter outro compromisso com a outra chefia? Então você tem que pensar nisso, você tem que estimar os recursos. Será que precisa de passagem, de áreas? Será que tem toda a infraestrutura para que aconteça esse treinamento? Então você tem que estimar a duração das atividades. Ou seja, você tem que o produto final e você desenvolver o cronograma do projeto. Esse cronograma, gente, é bem simples.
é uma lista das atividades por produtos lá da EAP. Então, você tem aqui, eu coloquei aqui no slide número 5, dentro daquele projeto do Exército, eu coloquei aqui a lista de atividades. Então, eu coloquei aqui, começando, nesse caso aqui tem o diagnóstico, você tem a estrutura. Então, aqui no caso, né, do diagnóstico, eles colocaram as atividades que demoram, tem aqui a realizar o kick-off meeting. Isso aqui significa o início. Então, você tem lá um dia de trabalho, reunir a equipe e o comitê, mais um dia, criar o escopo de trabalho, aprovar pelo comitê e tal. Então, já tem essas atividades. Aí da estrutura de mobiliário. Então, você tem para cotar o mobiliário, precisa de um dia, comprar o mobiliário. Tem um outro dia também, receber mobiliário, 7 dias, reorganizar a estrutura, 1 dia. Aí vem a parte da climatização, cotar preço, 1 dia, controlar a empresa de climatização, contratar a empresa de climatização, 3 dias. Aqui nós estamos levando em consideração que não precisa de processo licitativo, ou que esse material já foi comprado. Porque se precisar fazer licitação, esse cronograma aqui tem que ser expandido para muito mais tempo. Porque uma licitação demora em torno de 3, se correr tudo bem, 40 dias. Mas às vezes precisa de mais tempo. Então esse cronograma de atividades, esse cronograma você vai entrar e colocar todos o tempo que você precisa para fazer isso acontecer. E aí você tem que pensar na alocação de recursos. Então, na alocação de recursos, você vai precisar, está lá no slide número 6, você vai precisar, né, de pensar em quanto tempo, né, qual o percentual que representa de tempo dentro do projeto. É interessante fazer essa análise, porque aí você consegue verificar, né, quais as atividades que demandam muito mais tempo. Então, aqui, criar o escopo do trabalho é uma atividade que demanda 50% aqui do trabalho todo. Então, 50%, então são 5 dias. E aí você vai sequenciar essas atividades, quando você pode ver aqui no slide 6. Então, aqui você cria o gráfico de barras de Gantt, você pode criar tanto numa planilha Excel, ou você pode criar também, tem o programinha, dentro do pacote da Microsoft, tem o programa do Project, que tem esse gráfico de barras, ou você pode baixar também, tem um software livre, que é o Gantt Project. Você baixa pelo Google e você consegue baixar e fazer esse diagrama, e aí fica do jeito que está aqui no slide 7. A partir daqui do cronograma, se você criar esse cronograma dessa forma, existe uma outra técnica que, para você melhorar o sistema de gestão, você cria os marcos do projeto. O que são os marcos? Dentro do próprio sistema, do programa, do software, você consegue fazer esses marcos. Esses marcos são pontos críticos. Esses pontos críticos servem para quê? Para você verificar que naquela data você tem que fazer uma análise se está tudo bem. Então, como eu coloquei aqui, olha, na estrutura pronta, você precisa da estrutura pronta. Você cria um marco que aquela data não é no meio do tempo que você tem. Então, por exemplo, lá, você tem 11 dias. Então, você tem lá no 5º dia, você tem que dar uma observada se você vai conseguir cumprir esse marco, se você vai conseguir fazer essa entrega. Porque você não pode ser pego de surpresa. Se houver algum atraso, você tem que estar preparado. Porque, imagina, eu tenho 10 dias para uma tarefa.
eu tenho que acompanhar dia após dia, mas tem que ter um meio ali que eu tenho que pensar, será que eu vou dar conta de cumprir? Será que eu já avancei o suficiente para dar conta de cumprir essa atividade nesse prazo? Então, esses marcos, eles servem para isso, para que você analise dentro ali do seu cronograma se você vai conseguir cumprir. Dentro do software de gerenciamento, que é o Gantt Project, tem uma barrinha que você, quando você coloca todas, classifica lá dentro, né, coloca dentro do software, dentro do programinha tem um lugar para cadastrar a equipe. E a pessoa que está em atraso, ele avisa, o software avisa, coloca uma barrinha vermelha, significa que aquela pessoa está atrasando aquela atividade. E se aquela atividade é importante, ela vai comprometer todas as outras. Então você observa que o cronograma, ele facilita a vida do gerente e facilita a vida de toda a equipe, porque todo mundo vai saber que alguém está atrasando a atividade. Isso é muito bom. Agora, tem pessoas que não gostam de saber que todos estão sabendo que ela está com a atividade em atraso. Então, é uma resistência. Quando você implanta um sistema de gerenciamento de projetos dentro de uma unidade, significa que todos vão saber quais são os trabalhos que estão dando certo e aonde existem problemas. Mas é importante você utilizar o cronograma não como uma punição, mas como uma forma de ajudar. Então vamos ver, olha, se esse produto aqui, ó, estrutura, se eu preciso da estrutura pronta para o treinamento e a pessoa que é responsável pelo treinamento fica dependendo da pessoa que gerencia a estrutura. Então significa que se ela tiver algum problema, ela tem que pedir um socorro, tem que dizer para o gerente de projeto que ela não vai dar conta de entregar aquela atividade. Então aí fica muito mais fácil para fazer a gestão como um todo. Então, se você for dividir, se você tiver dentro dessa gestão de projeto, tiver um gerente para cada área, então um gerente que faz a gestão de escopo, o outro que faz o gerenciamento de tempo. Ora, se o gerenciamento de tempo está comprometido, vai comprometer o projeto como um todo. Então, o gerente de escopo precisa trabalhar para ajudar também o gerente de tempo. E o gerente de integração, que faz toda a integração do projeto, também precisa saber disso. Porque vai comprometer todo o projeto. Não esqueça que é um projeto que envolve um todo e que precisa de ser implantado um sistema que vai ser utilizado por toda uma unidade. E existe um cronograma, e esse cronograma é uma parte muito importante de toda a gestão. Vai comprometer todo o projeto se houver o atraso em um componente. Então é por isso que é importante que o gerente, né, do tempo, o gerente de escopo, precisa estar muito alinhado para que consiga fazer com que o projeto seja entregue dentro do prazo, com todos os requisitos, com todas as entregas. Então é muito importante que estejam trabalhando alinhadamente. E aí, se você consegue fazer essa gestão do tempo, você vai conseguir entregar, fazer a entrega, né, do escopo do projeto, ou seja, do resultado do projeto dentro da expectativa que todos esperam. Por isso que é muito importante. A gestão do tempo, a construção desse gráfico de barras de Gantt é muito importante, senão você compromete todo o projeto. Então é importante saber disso. Então a gestão do tempo, construir, sequenciar essa atividade, todas as atividades do projeto, é muito, muito importante, sejam em projetos públicos ou seja em projetos privados também. Como aqui estamos falando em projetos públicos, é importante que se tenha isso em mente. Podemos pensar numa seguinte situação. Olha, eu consegui um recurso de uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar eu tenho 1 ano para gastar esse recurso.
Existe a possibilidade de você ter uma prorrogação de uma emenda parlamentar por mais 12 meses, mas você tem que fazer uma justificativa muito convincente para conseguir essa prorrogação. Eu já vi projetos que tinha tudo para dar certo. Tinha emenda aprovada, eu trabalhei num projeto de um parque tecnológico, tinha uma emenda de 1.800.000 de um senador da República para um determinado município. E quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, nós conseguimos fazer o projeto redondinho. Tudo iria dar certo. Mas teve um problema político que impossibilitou e nós tivemos que pedir para que a emenda parlamentar tivesse uma prorrogação de execução do projeto por mais 12 meses. E nós não conseguimos fazer porque teve outro problema político e tivemos problema com o cronograma. E ficou muito difícil fazer a gestão desse projeto. Então, muitas vezes, o gerente de projeto, a equipe que trabalha, é pego de surpresa com algumas situações políticas, e principalmente na gestão pública. Mas por isso que é preciso prever o quanto mais detalhado for o gerenciamento do projeto, para que se consiga fazer a previsão de tudo que pode comprometer o cronograma. Por isso que o cronograma bem sequenciado é uma ferramenta muito importante para que se consiga fazer um bom gerenciamento, porque o tempo não volta. Não tem como você substituir o tempo. O tempo vai passando, se você não substituir as atividades antes que elas aconteçam o problema, você vai ter um problema muito sério de comprometimento. Por isso que é muito importante fazer essa gestão do tempo com a mais completa transparência possível. Ok? Eu tenho um cronograma aqui no anexo para você acompanhar e eu vejo você na próxima aula que nós vamos trabalhar o gerenciamento do orçamento do projeto. Um abraço e até mais. Tchau!